Você já parou para pensar por que que você está aqui? Não, não aqui nesse vídeo, mas aqui na vida mesmo. Essa pergunta, ela me perseguiu por muitos anos. Mesmo depois de já formada, empregada, crescendo na carreira, por fora quem via, parecia que estava assim tudo bem, mas por dentro só eu sabia. Era como se eu estivesse andando em círculo. Eu me sentia perdida, parecia que havia um vazio dentro de mim, que nada que eu fazia era preenchido. E talvez você também esteja assim, ou já se sentiu assim em algum momento. Trabalha, corre atrás, tenta dar conta de tudo o tempo todo, mas ainda parece que está faltando algo. Foi exatamente por isso que eu quis iniciar essa jornada com propósito, para que nós pudéssemos trazer um pouco de uma reflexão com tudo que nós temos vivido nesse momento. E também que eu possa contribuir aqui um pouco das minhas experiências com vocês. Esse é um projeto que é pessoal, espiritual e transformador. E nos próximos dias aí eu vou estar sempre compartilhando com vocês aqui alguma reflexão dentro daquilo que eu descobri, como que isso impactou, não só dentro da minha vida profissional, mas também nas áreas da minha vida. O meu nome é Viviane Santos, se você não me conhece, eu já atuo na área do desenvolvimento de pessoas há mais de 20 anos, e hoje eu trabalho com desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. Esse projeto, ele não é um projeto religioso, mas é um projeto espiritual. Quem me conhece sabe que eu amo a Bíblia, amo aprender com a Bíblia, e tendo todo esse entendimento, esse aprendizado junto da Bíblia, eu entendo que nós somos seres espirituais vivendo nessa terra, aprendendo a desenvolver uma experiência humana. Por isso que é um projeto que se torna espiritual. Na própria palavra de Deus diz que nós fomos criados em corpo, alma e espírito pelo Criador. Então não tem como não passar por essas áreas quando a gente fala do desenvolvimento pessoal e profissional. Isso dentro do meu ponto de vista. Então é isso que eu quero um pouquinho trazer nessa jornada junto com vocês. Porque o propósito, ele vai muito além de uma profissão, vai além de conquistas que a gente adquire no passado da nossa vida. O propósito toca o eterno, toca Deus. É o que faz a nossa vida valer a pena, mesmo nos dias difíceis. Eu sei que por muitas e muitas vezes, no mundo atual que nós vivemos hoje, com uma performance enorme sendo cobrada de todos nós, é natural viver sobrecarregado. Isso dentro de uma perspectiva do mundo, mas nós não fomos criados para viver dessa forma. Quando a gente vive sobrecarregado desse jeito, tentando carregar as coisas, né, nas costas, tentando provar o nosso valor o tempo todo naquilo que a gente faz, nas nossas entregas, nas nossas performances, e lá dentro a nossa alma fica extremamente esgotada. É assim mesmo, porque eu já passei por isso, que foi exatamente assim que eu me senti. Mas eu também sei o que é reencontrar sentido em meio a todo esse caos, curando feridas, reorganizando as minhas prioridades e procurando viver a cada dia uma vida com mais clareza e plenitude. Na minha experiência, teve um momento na minha trajetória onde eu estava vivendo nessa sobrecarga. Eu me sentia desvalorizada, inútil em tudo aquilo que eu via fazer. Mas é porque eu estava tentando provar um valor a partir de coisas, de atividades, de entregas. Ainda não estava claro para mim qual era verdadeiramente o meu valor. Eu não enxergava dessa forma. E nesse período foi um período muito difícil. Foi um período que eu adoeci,
onde eu entrei no estágio de burnout, eu tinha crises de ansiedade, eu tinha crises de pânico, porque em todo momento eu estava buscando recursos externos e não olhava para o lugar onde realmente eu encontrava a resposta de tudo que eu precisava. Nesse momento, na força do meu braço, tentando a qualquer custo, correndo muito e me cansando, colocando energia em lugares, em coisas que não me traziam retorno, eu procurei recuar. Eu precisei fazer o caminho de volta para trazer à minha memória qual que era o meu propósito. Naquele momento, esse propósito ele já estava claro. E mesmo assim, eu entrei nesse caos. Olha como que nós somos. Então, é preciso vigiar constantemente, entender o que está acontecendo com a gente para evitar ficar neste lugar. Porque entrar e passar por esse lugar é diferente de entrar e estacionar nele e ali manter. Porque esse lugar acaba se tornando uma prisão para a nossa vida. Então, quando eu fiz esse caminho de volta, para resgatar em mim qual era o meu propósito, eu comecei a ter mais clareza, comecei a enxergar coisas das quais que antes, até aquele momento, eu ainda não estava vendo. Meu propósito sempre foi estar aqui para trazer esse despertar, essa luz em meio do caos, né? Muitas vezes as pessoas, quando elas sentam comigo, elas fazem um trabalho comigo, é engraçado como tem um retorno que é muito parecido e as pessoas não sabem disso, mas elas sempre falam as mesmas coisas. Que eu consigo trazer luz em meio ao caos, porque eu entendi que o meu papel é trazer uma ordem na desordem mental. É essa luz em meio ao caos. Então, para eu fazer isso por mim, eu precisei aquietar a voz interior que gritava, onde eu ficava extremamente ansiosa, que me levava para uma crise de pânico, e aí eu precisei aquietar essa voz interior, as vozes que ficavam na minha mente falando que eu não ia dar conta, que estava difícil, que eu não era capaz. E também cessar as vozes externas, que eram opiniões de pessoas que traziam tentando ajudar, mas eram opiniões, elas não estavam conseguindo enxergar aquilo que o Senhor estava me mostrando, qual era o meu papel diante daquela situação. Então, quando eu consegui trazer essa quietude, recordar o meu propósito, eu comecei a entender quem era a Viviane. Ficou mais claro ainda de quem é a Viviane. Ainda que muitas das vezes eu já fiz um trabalho de autoconhecimento, mas como nós estamos num processo constante de construção, de crescimento, de amadurecimento, é natural a gente desenvolver e a gente precisar voltar esse olhar de entender quem eu sou e como eu estou, porque é diferente. Como eu estou é uma condição passageira momentânea. No momento eu estava ansiosa, eu estava perdida, eu estava confusa. Isso não é a minha identidade. Quando você diz eu sou uma pessoa ansiosa, você está trazendo isso para a sua identidade. E a sua identidade, em momento algum, se você ler a Bíblia, ela não fala que você é ansiosa. A Bíblia fala que você é imagem e semelhança de Deus. Então, você não é uma pessoa ansiosa, você está no momento, numa condição de ansiedade, é uma condição passageira e momentânea. Então, aí você começa a entender quem você é. E ali, quando eu entendi, e olhando para mim, né, eu comecei a me olhar no espelho e falar de mim para mim, mas trazendo coisas que eu tinha como características boas, porque as características a melhorar, as minhas limitações, elas estavam muito evidentes naquele momento, porque era o que eu conseguia enxergar. Quando a gente está nesse momento de caos, as coisas
negativas, elas tornam muito maiores e tomam uma proporção muito grande mesmo, porque você acaba ficando ressentindo de coisas ruins que estavam ali no seu coração. E ali você voltar na dor o tempo todo, volta na dor de novo, e ali dói mais ainda. Por isso que o ressentimento é você sentir a dor novamente. Então eu precisava dizer no espelho, olhando para mim, e reforçando e trazendo para a minha memória quem eu sou. E ali naquele momento, inicialmente, gente, foi muito desconfortável. É um desconforto porque nós estamos acostumados a falar mal de nós mesmos, nós estamos acostumados a diminuir a nós mesmos, mas não reconhecer o nosso valor, reconhecer os nossos dons, reconhecer os nossos talentos. É diferente de nos enaltecer. Nós precisamos encontrar um equilíbrio, nem trazer para baixo, onde nós vamos nos depreciar, mas também nem nos elevar também, porque senão nós tentamos ocupar o lugar de Deus e esse lugar não é nosso, né? A nossa visão é muito limitada. Então, lembrar quem eu sou me fazia olhar para mim como Deus me vê. E ali, naquele momento, foi quando eu comecei a ter pensamentos de que quando eu fui criada, Deus pensou em mim, e é exatamente por isso que ele me moldou. Então, ali eu comecei a entender o meu valor. Eu não precisava provar o meu valor. Eu já tenho valor. Desde quando Deus sonhou comigo, ele pensou em mim, teve pensamentos a meu respeito. Ali já mostra o valor que eu tive para Deus. E isso é o que importa. Quando você não tem entendimento disso, você passa a ficar tentando entregar cada vez mais. Você começa a buscar aceitação, reconhecimento e amor no olhar do outro. E hoje eu venho aqui para te dizer que você já é amado. Você já tem valor. Só de Deus já ter pensado em você, isso já prova o seu valor. Quando a gente começa a tentar buscar reconhecimento no olhar das pessoas, nós nunca vamos conseguir, porque as pessoas elas são insatisfeitas. Vai atender num determinado momento, mas logo em seguida já vai querer outra coisa, depois outra coisa e outra coisa. Então nunca será suficiente aquilo que você faz. Você vai entrar num lugar onde você vai abrir mão da sua essência para ter um reconhecimento de uma pessoa que muitas das vezes nem reconhece o valor que ela tem. Então, como que ela vai cobrar o valor de uma coisa que nem ela reconhece o que é valoroso? Então, é muito perigoso. E são essas coisas que me fizeram amadurecer e entender que naquele momento, todos os desafios que eu estava passando, eu estava sendo moldada para enxergar esse meu valor. E quando eu saí desse lugar, foi quando eu abri a Despertar Academy, né? Já tinha a empresa Viviane Santos, estrategista de carreira, mas que passou a ser Despertar Academy, porque o despertar primeiro, ele começou em mim. Para que eu pudesse, então, ajudar outras pessoas através da experiência que eu tive, através de toda a trajetória que eu tive até o momento que eu vivo hoje, porque ainda não passou. Então, tudo cooperou por um bem muito maior. Então, uma coisa que eu digo, quando nós estamos aqui nessa terra, não tem a ver com a gente, tem a ver com quem nos criou. Esse eterno Criador que nos criou para ser a pessoa que nós somos. É nesse lugar que Ele quer, nessa identidade, abrindo mão de tudo aquilo que a gente trouxe para dentro da nossa identidade. Quando você traz coisas que não são suas, isso se torna pesado. Você começa a ficar cada vez mais insatisfeito, sentindo-se incapaz, com uma sobrecarga de peso muito maior.
E aí você passa a ter medos, e aí então vem o algo mais importante de tudo. Você negligencia aquilo que já está nas suas mãos, por não reconhecer o seu valor, por não reconhecer quem você é. E é exatamente por isso que esse reposicionamento pessoal e profissional, ele não tem a ver com a pessoa, né? A pessoa da Viviane, você tem a ver com quem Deus nos criou para ser. Essa identidade que nós fomos criados. E nós precisamos retornar, eu gosto de dizer que é ao design original de quem nós fomos criados para ser. E é um processo que é um pouco doloroso, porque é você retirar o lixo de dentro de uma casa que você acumulou por muitos anos. Só que passa a ser essa casa. O corpo que nós temos é a nossa casa. Nós habitamos nessa casa. E quando você traz coisas para sua identidade, você está trazendo lixo para essa casa. Então, para tirar todo esse lixo, é colocar as coisas em ordens. Você tira tudo e aí você começa a selecionar. Opa, isso aqui fica. Não, isso aqui sai. Eu não quero isso. Isso aqui fica. Para que então você dê espaço para viver coisas novas, para que elas possam chegar e ocupar o espaço onde essas coisas velhas tomaram lugar sobre a sua vida. Então, assim, se você está num processo de transição na sua vida, seja na sua área pessoal ou na sua área profissional, você está se sentindo perdido, e eu até mesmo buscando esse recomeço, como um dia eu precisei fazer, você é muito bem-vindo aqui na Jornada com Propósito. E aproveito para convidar alguém que você conhece que está passando pela mesma situação para estar aqui. Então, você já compartilha esse vídeo. E a única coisa que eu vou pedir para você, você vê que é um conteúdo mais denso, mas você não vai pagar nada por isso. A única coisa que eu peço a você é para que você possa curtir, se inscrever, comentar aqui também, deixa aqui nos comentários o que foi de mais impactante que te fez refletir nesse primeiro vídeo e compartilhar com alguém que possa trazer para junto, para que vocês possam caminhar junto durante esse período da jornada com propósito. Então, o que eu quero deixar aqui para você é o meu abraço afetuoso e agradecer por você ter coragem de estar aqui para o seu despertar. Até a próxima.